Uma série de mensagens sobre discipulado para o crescimento da igreja. Essa série que nós estamos de mensagens pelas manhãs. E hoje nós vamos meditar no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12 ao 16. O tema dessa manhã é discipulado e evangelização a serviço do reino. O tema da mensagem chama-se discipulado e evangelização a serviço do reino. E o texto, Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, Jesus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Amém? Esse é o texto que nós vamos meditar em outras passagens bíblicas sobre o tema discipulado e evangelização a serviço do reino. Nós, muitas vezes, temos o desejo, a vontade, como cristãos que somos, ou pelo menos deveríamos ter, o desejo de alcançar o mundo inteiro de uma só vez. Né? Às vezes a gente não tem esse desejo, e aí precisa então rever o tipo de cristianismo de fé que temos abraçado. Mas, às vezes, nesse afoito de querer abraçar o mundo inteiro, perdemos a dimensão do processo dessas duas dinâmicas, que é a evangelização e o discipulado. Por que isso às vezes gera uma tensão no nosso coração? Porque a multidão ao nosso redor, ela sofre, porque ela não conhece a Cristo, não conhece ao Senhor como eu e você tivemos o privilégio, pela graça de Deus, de conhecer. Jesus se compadece e se compadeceu das multidões. Nós vamos observar também nas Escrituras o dever que eu e você, como cristãos que somos, também devemos nos compadecer das multidões. Entretanto, quando Jesus quis ter a certeza de que a sua mensagem, ou seja, o Evangelho, chegasse até as próximas gerações, e por isso chegou até nós, e outras gerações que têm vindo e que virão até a volta de Jesus, até os confins da terra, o seu alvo principal não foram as multidões, mas pessoas, individualmente, ou grupos menores de pessoas. A meta principal é de Jesus para que a eficácia da mensagem do Evangelho, para que ela pudesse ser proclamada, anunciada e chegasse até os confins da terra, nós vamos observar que a grande maioria das vezes, ou boa parte delas, Jesus teve diálogos profundos, individualmente, ou com grupos reservados de pessoas. Um exemplo claro aqui para nós, esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas, que tem correlatos nos demais evangelhos, Mateus e Marcos. Ele está num contexto de multidão, e dentre a multidão, ele chama para si quantas pessoas? 12. Havia uma multidão, e da multidão que ouvia a sua mensagem, ele chama para si 12. Um grupo menor, um grupo pequeno, do qual ele vai treinar, vai capacitar, vai discipular esses 12. Para que esses 12 agora façam isso com outras pessoas. Um outro exemplo do Novo Testamento, que isso aparece com muito interessante, quando Jesus, após sua morte e ressurreição, ele dá uma orientação aos seus discípulos.
e aqueles que são seus seguidores e seguidoras. Fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder em Jerusalém. E isso acontece no final do livro de Lucas e no início do livro de Atos, no capítulo 1. O texto bíblico mostra que estavam no cenáculo. Tinham 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, um grupo menor, em vista da multidão, é que vai fazer com que a mensagem cresça, se multiplique até os confins da terra. A dinâmica do livro de Atos vai mostrando isso para a gente constantemente. E uma dinâmica que às vezes a gente passa despercebido por nós na leitura, desse trabalho de discipulador, de um crente mais maduro, mais experiente, para treinar, discipular outros. A palavra discípulo no Novo Testamento, irmãos e irmãs, aparece mais de 250 vezes. E a palavra cristão, 3. Interessante. Até o contexto onde surge no Novo Testamento, a primeira vez que os discípulos e discípulas de Jesus foram chamados de cristãos é em Antioquia. Uma cidade que vai entender ali o contexto que não era judaica, dominada pelo Império Romano. Ou seja, os de fora é que reconhecem aqueles discípulos e discípulas como cristãos, ou seja, parecidos, semelhantes com Cristo. São os de fora que dão o nome de cristão. Não foram eles, discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus, que se apresentaram como cristãos. Foram de fora que, ao olharem, reconheceram neles, fizeram parecidos com Jesus. Fica a dica para a gente. A igreja, então, de Cristo tem como principal incumbência, responsabilidade na terra, ser uma agência do reino de Deus, amém? Conduzindo pessoas a Cristo através da proclamação do Evangelho, levando-as ao crescimento espiritual pelo discipulado cristão e pelo serviço ao mundo de maneira amorosa, graciosa. O texto que nós lemos aqui na leitura bíblica, Colossenses 1:25, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Colossenses, ele vai, em outros textos também, se alegrar com a frutificação, com o crescimento da igreja por meio do Evangelho, com o discipulado. Lucas constatou que os primeiros cristãos, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Livro de Atos, escrito por Lucas, no capítulo 5. O discipulado, então, pressupõe a necessidade de que as pessoas sejam reeducadas, ensinadas por meio do Evangelho para a vida cristã, sair de um modelo não cristão e serem novamente reeducadas por meio das Escrituras, para que isso seja um processo natural e transformador na vida daquele que recebe a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem ela tem implicações práticas para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as áreas da nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, mostrando desse processo de sermos ensinados ou do discipulado na vida do crente. Tito 2, verso 11 a 14. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja, ensinando-os que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual
qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A evangelização é fruto de uma vida com Deus. Quando eu e você evangelizamos, pregamos a mensagem do Evangelho, aqueles que ainda não a conhecem, é resultado de que eu e você fomos alcançados por essa palavra e temos uma vida com o Senhor, entendemos a urgência, a responsabilidade da qual o Senhor deu à igreja. Deus deu à igreja a responsabilidade de pregar a mensagem do Evangelho. Não esperem que a mensagem de salvação seja pregada em outro lugar. Não é. É a igreja, espalhada na face da terra. Jesus deu a responsabilidade para a igreja. Quando eu e você não estamos fazendo isso, não estamos cumprindo o ID de Jesus. Há uma dinâmica no texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ele manda ir, ou seja, evangelizar. E quando você evangeliza, o outro processo qual é? Discipular. Ensinar, o que? Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando não fazemos isso, não estamos cumprindo a vontade do Senhor para a vida da igreja. Porque essa é a vontade de Deus para a vida da igreja. Qual é a vontade de Deus para a igreja, pastor? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando a guardar e discipulando essas pessoas. Batizando ela. Essa é a missão, é a vontade de Deus para toda a igreja. Qualquer igreja. Quando nós não fazemos isso, estamos indo contra aquilo que o próprio Senhor estabeleceu para nós como cristãos. E aí o que acontece? Tristeza, mágoa, ressentimento, frustração, medo, vergonha, maledicência, as obras da carne, porque não estamos ocupando a nossa mente e o nosso coração com a obra de Deus, mas com outras coisas. Avançando. Quantas pessoas foram transformadas por Deus em crentes maduros pelo fato, pergunta pessoal, aí, a cada um de nós, ter se apegado, ter se envolvido com você nesse processo de discipulado, você ter gastado, investido tempo na vida delas e elas olharem para você como um bom exemplo de crente. Quantas pessoas isso já aconteceu com você? Já passou pela sua vida nesse sentido? Você tem investido o seu tempo em pessoas ou em coisas? Coisas vêm e vão, irmãos. Passam. Pessoas ficam. Para próximas gerações. O exemplo nosso que damos para as próximas gerações é importante por meio do discipulado. O apóstolo Paulo pode dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nosso dever como cristãos é essa mesma dinâmica. As pessoas precisam olhar para nós, precisamos ter discípulos. Não de nós mesmos, mas de Cristo. Fazemos discípulos de Cristo. Não discípulos de Marco, não discípulos de Cristiane, não discípulos de quem quer que seja, mas discípulos de Cristo. Mas as pessoas que vamos discipulando precisam olhar para as nossas vidas, isso vale para cada um de nós que estamos ouvindo, nos acompanhando, ao mesmo princípio. Quando olharem para as nossas vidas, verem e enxergarem Cristo e terem prazer de serem cristãos e fazerem outros e novos discípulos. O fiel discípulo de Jesus forma outros discípulos. E esse princípio aparece nas Escrituras. A gente viu Jesus e os 12. Ele constantemente pregava as multidões, não é? O tempo todo. Mas o seu ensino foi direcionado aos seus discípulos. Ele subiu um monte e chamou aquele que ele quis dentro da multidão. Viu a multidão no texto que nós acabamos de ler, de Lucas 6. Mas dentro da multidão ele chama 12 somente. Para o quê? Discipular. Porque não temos condições de discipular o mundo inteiro. É impossível. Mas uma pessoa, 2, 3, não sei, 10, não sei. É possível. É possível. O avanço e o crescimento do corpo de Cristo, da igreja,
se dá por meio da evangelização e do discipulado. Não tem fórmula mágica. Nossa igreja, Comunidade de Redenção, só vai crescer se fizermos o mesmo. Evangelizar os de fora e discipular os de dentro. Jesus pregava para a multidão. Para os seus discípulos, ele ensinava. Interessante isso. Discipulava. Por quê? A multidão não dá para discipular a multidão, irmãos. Mas um grupo pequeno dá. Uma pessoa dá. É investir tempo mesmo com ela, é andar com ele ou com ela. Você como cristão, uma cristã, precisa fazer isso. Tem mais exemplo disso na Bíblia, pastor? Tem. Barnabé e Saulo. Antes de se tornar Paulo. O que Barnabé faz? Anda com ele. Quando ele tem experiência de conversão, quem é que apresenta Saulo à igreja? Barnabé. Todo mundo ficou com medo. O texto lá de Atos mostra que todo mundo ficou com medo. Por quê? Paulo era quem? Um perseguidor da igreja. Saulo ainda, né? Aí leva, porque contexto não, é um espião que está entre nós. Ele vai entregar todo mundo. Todo mundo aqui vai morrer agora, porque ele vai dizer onde nós estamos, nós nos reunimos e vai morrer. Mas veja, Barnabé andou com Saulo, apoiando ele no momento de enfrentar a oposição dos próprios irmãos. Naturalmente, perseguição, havia uma desconfiança. Será mesmo que é crente mesmo? Será que se converteu mesmo? Tem que estar andando com o Senhor mesmo? Ou ele vai nos cair? Se não houvesse um Barnabé, a gente não teria conhecimento do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo poderia cair no esquecimento. Mas teve alguém chamado Barnabé que andou com Saulo, discipulou esse homem, apresentou ele à igreja, aos irmãos. Nesse sentido, Barnabé foi fundamental na vida dele. Fundamental. Outro, que Barnabé também andou junto, João Marcos. Ele gostava de discipular. Né? Esse entendeu perfeitamente o id de Jesus. Evangelizava e discipulava. Discipulou outro, João Marcos. João Marcos, no primeiro momento, é motivo de contenda entre Barnabé e Paulo. Paulo não quer esse garoto comigo aqui não. Não quer, não serve para andar comigo. A Barnabé, tá bom, vou ficar com ele aqui. Se dividiram, cada um foi para um canto, fazer a obra. Há um período de contenda, de dificuldade, como acontece em qualquer igreja, de desentendimento. O que acontece depois? O apóstolo Paulo recomenda João Marcos para mim. Ele vai ser muito útil no ministério. Naquele primeiro momento, contenda, não dá, não quero, não dá. Não. Fico com ele, Barnabé. Comigo não manda não. Mas tá bom, Paulo, eu vou andar com ele. Discipulou esse jovem. Ele cresceu na fé. E mais na frente, João Marcos foi útil no ministério do apóstolo Paulo, aquele que no primeiro momento achava que não ia dar muito certo. Processo de discipulado, irmãos. Outro, Paulo e Timóteo. Em Atos, a gente vê que Paulo tomou esse jovem discípulo e fez acompanhá-lo com certeza. Foi seguindo a partir daí um período de discipulado. Paulo chega na cidade, acompanha esse jovem, discipula ele, ensina, transmite a palavra. Ele vai escrever uma carta, aquilo que você aprendeu, transmite a outros homens fiéis, o que você tem recebido de mim. O que é isso? Discipulado. O que você aprendeu de mim, Timóteo? O que eu fiz com você? Faça com outras pessoas, com outros cristãos. Lá em 2 Timóteo eu escrito isso. 2, verso 2. Como nós sabemos como cristãos? Discipular outros. Como crentes. Como eu e você fazemos isso, é uma bênção, irmãos. Na sua vida que está discipulando e na vida daquele que está discipulado. Porque é um aprendizado mútuo. Para promover crescimento integral e espiritual na vida da igreja.
Então perceba que nas Escrituras há vários modelos, exemplos de discipulado de homens e até de mulheres andando ou um grupo pequeno. A igreja na casa de Lídia começou onde? Na casa. Não tinha templo, não tinha cadeirinha bonitinha, como nós temos hoje, irmão, para sentar, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, que nem luz elétrica. E foi nesse contexto adverso que a igreja mais cresceu. Perceba então que nós não precisamos de muita coisa. Precisamos de quê então? Fé e trabalho árduo na obra de Deus. Não precisa de muita coisa. Ah não, para a obra depende de muito dinheiro. Não precisa não, irmão. Precisa de fé. Não tem que ser rico. Não precisa não, irmão. Tem que ter fé. E disposição para trabalhar, para servir. É o que esses apóstolos, discípulos estão fazendo. A igreja na casa de Lídia começou na casa. Alguém pregou para ela. O que é isso? Evangelizou. Depois, discipulado. Na casa dela. A igreja expandiu por toda a Europa. A gente não tem noção, irmão, do que uma abertura de uma casa, um discipulado, você andar junto com alguém, o que isso pode produzir, não só na sua vida, na vida dessa pessoa e para o reino de Deus. A gente não tem noção. Então, abra não somente seu coração, mas sua casa, quando for possível. Para quê? Para receber pessoas, para treinar pessoas, para discipular gente, falando da palavra de Deus. A gente abre a nossa casa para fazer festa, nenhum problema, fazer churrasco, nenhum problema, para receber família, nenhum problema, mas às vezes a gente não abre a nossa casa, o nosso lar, para poder andar com o crente, para a gente discipular ele. A gente não tem paciência. Discipulado é um processo de relação mútua de aprendizado. Tanto o discipulador quanto o discipulando precisam ambos quererem esse processo. Jesus, o texto diz de Lucas, dentre a multidão, ele escolheu quem ele quis. Ele quis para andar com ele. Pode ter gente. Por quê, irmãos? Que interessante. O chamado cristão não é voluntário. Eu quero, me chama aí, Senhor, me chama que eu vou, eu quero, não, irmão. É Deus que chama. É Deus que chama. É Deus que chamou Paulo. Foi Jesus que chamou os 12. Foi Deus que chamou Moisés. Moisés se apresentou. Ó, eu vou ser o libertador do povo, hein? Estou aqui, hein, Deus. Foi Deus que chama. Deus chamou Gideão. Deus chamou Sansão. O daqui e o da Bíblia. É Deus que chama, irmão. Se você está aqui e você está acompanhando, é porque Deus chamou. Para quê? Para fazer a obra dele. Mas eu não sei. Se coloca nas mãos, ele vai te usar, irmão. Procure discipular alguém, andar com alguém. Para isso é preciso se relacionar com essas pessoas, caminhando. Em nosso relacionamento, necessitamos que você e eu tenhamos um comportamento aprovado por Cristo, pelo Mestre. Lá em Filipenses 4:9 diz, o apóstolo Paulo falando disso: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai ou ensinai, e o Deus da paz será convosco. Será convosco. Coisa linda, irmãos. O que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, pratica, viva, ensine, e o Deus da paz vos dará, será convosco. Veja o que esse autor disse. Dallas Willard. Em Atos capítulo 2, do 42 em diante, ao 47, quer dizendo, Pedro, no capítulo 2 inicial, do verso 12, ele faz a pregação, apresenta toda a escritura ali, chama ao arrependimento e à fé os ouvintes. O texto diz que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas.
evangelização. Agora vem o que? O discipulado. Que é como? É na casa. No verso 42 em diante, ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, no partir do pão. É o discipulado. Tem como discipular uma pessoa, Pedro, discipular 3.000 pessoas, irmãos? Não tem como. Mas as igrejas reunidas, os irmãos e mães ali em grupos menores, teriam condições de discipular aqueles que quisessem ser discipulados. Homens e mulheres, que agora perseveravam na comunhão. Isso não é relacionamento, comunhão, irmãos. Não é assistir jogo de futebol junto, embora isso seja bacana. Comunhão não é comer churrasco junto, embora isso seja legal. Almoçar junto, bacana, mas isso não é comunhão, comer pizza. É além disso. É se envolver com a vida da pessoa. Nem é algo esporádico. É conhecer suas dores, suas mazelas. Isso se dá por meio da comunhão, do processo do discipulado. Porque é no discipulado que eu e você vamos conhecendo o irmão, a irmã, no contexto da igreja local. As suas reais necessidades, suas dores, os problemas que eles ou elas enfrentam dentro de casa, no casamento, com o filho, no trabalho, na própria igreja. É no discipulado que essas coisas vão aparecendo e vamos ali, mutuamente ajudando o outro, cuidando do outro, servindo o outro. Essa é a base do Novo Testamento para a comunhão da igreja. É entender a vida do outro, é chorar com aqueles que choram, se alegrar quando se alegrar também. Isso dá como? Discipulado. Tem que andar junto. Vida cristã não é solitária, não é só eu e você sozinhos. É vida em comunhão. Eu preciso andar com meu irmão, com a minha irmã. Eu não posso conhecer meu irmão, minha irmã, pela nuca. Sentar no banco, só olhando, conheço meu irmão pela nuca. Tem? Quando eu sento no banco, aí conheço ele, falo com ele. Não, é convivendo. É acompanhando. Ah, não dá para fazer isso com todo mundo. Verdade. Jesus chamou 12. Você quer andar com 30? Não vai dar. Chama um. Meu irmão, minha irmã, se você escolher uma pessoa na igreja que queira ser discipulado por você andar junto com ele, vai fazer uma diferença enorme na sua vida, na vida dele ou dela. E é assim que a igreja vai multiplicando e crescendo. No conhecimento de Deus e em número também. Foi assim que a igreja cresceu, irmãos. O método de Deus foi esse. Sabe por que muitas vezes você vivemos tristes e fracos na fé? Fica olhando para o final aqui. É porque a gente não está evangelizando nem discipulando ninguém. Quando a gente não está fazendo isso, a gente fica fraco na fé. Fica desanimado, ensimismado, voltado para si, com suas próprias necessidades, os próprios interesses. Isso não muda, nunca. Quanto mais a gente se volta para si, porque a mensagem do Evangelho é para fora. E nesse movimento de ir para fora, nós também vamos crescendo internamente na presença de Deus. A verdadeira transformação vem de dentro para fora, que é produzida por uma vida cheia do Espírito Santo. Mas enquanto eu e você estivermos cheios de nós mesmos, nossos próprios desejos, suas próprias vontades, o nosso eu estiver sempre ali, nada vai mudar na nossa vida, nem na nossa igreja. Precisamos voltar-se para fora. O trabalho que vai ser feito agora com as crianças no próximo sábado é isso, exatamente isso, na prática. É alcançar o de fora, evangelizar e, quem sabe, discipular os pequenos. Essa é a nossa oração, irmãos. Quem sabe ver os pequenos, ver a família. A gente não sabe. Deus sabe, mas a gente precisa o quê? Se colocar à disposição para fazer.
mas tem pouco. É com pouco que ele multiplica, irmãos. Jesus chamou 12. 12 mudaram, transtornaram o mundo. E a mensagem chegou até hoje. E vai continuar a chegar em 4 cantos da terra. Não foi a multidão. Foram 12. Jesus chamou 12, irmãos. Percebam a importância, a dimensão do discipulado. Porque a gente tem pouca gente aqui. Mas esse pouco ele vai usar e tem usado, irmão, para alcançar mais. Precisa olhar com os olhos da fé para além de nós mesmos. Visualizar esse lugar, esse espaço com muito mais pessoas sendo alcançadas para a glória de Deus. Mais pessoas sendo batizadas, mais pessoas se rendendo a Cristo, mais pessoas conhecendo o Senhor, mais pessoas sendo discípulos e discipulando outros para o mundo inteiro. Olha só o que esse autor que eu citei aqui, Willard, diz o seguinte: as consequências de termos cristãos que não são discípulos de Cristo são dramáticas. Corremos o sério risco de estarmos trabalhando, pesado isso aqui, corremos o risco de estarmos trabalhando para formar religiosos ao invés de discípulos de Cristo. E são coisas completamente distintas. Ele colocou um quadro aqui, mostrando o religioso e o discípulo de Cristo. Mas o perigo de nós, como igreja, como comunidade de redenção, de ao invés de formarmos discípulos e discípulas de Cristo, formarmos religiosos. Religioso, como é que age? Pouca abertura, relacionamentos reservados. Discípulo de Cristo, transparência, confissão de pecados, estranháveis afetos e compaixões. Filipenses 2:1. O religioso, cordialidade social. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Discípulo, discípula de Cristo, genuína preocupação pelos irmãos. Como você está, meu irmão? Sinto a falta. Você não vem na igreja, estou orando por você, preocupado. Como está sua família? E qual é a situação que você começou comigo? Como é que está seu filho? O religioso, palavras de amor. Eu te amo. Sabe que tu me amas, né? O Pedro lá? Discípulo, atos de amor. Apacenta o meu rebanho. Concreto. Mais do que palavras. São atos de amor que demonstram que de fato amamos uns aos outros. Não apenas por palavras, mas com atos e ações concretas. O religioso tende sempre a colocar-se em primeiro plano. Lembra? Como é que eram os fariseus? Primeiro da cadeira, primeiro de tudo, não aqui e tal. Discípulo de Cristo tende sempre a dar preferência aos demais. Aquela ideia que Deus fala, né? Os últimos serão quem? Os primeiros. Os fariseus foram os primeiros a chegar. Foram os últimos. Aí manda os mendigos, os pobres, os miseráveis. Esse aqui vai, entra todo mundo aí para comer. Entra todo mundo. Esse aqui que chegaram por último, que são rejeitados, vão ser os primeiros. O religioso, em geral, se ofende, fica magoado quando é repreendido ou repreendida. Procura sempre se justificar quando é repreendido, quando é corrigido. O discípulo de Cristo, em geral, aceita repreensões. Por quê? Procura se corrigir. Quando ele é repreendido, quando ele é corrigido, ele não faz bico. Não fica, sabe? Conhece isso? Faz bico. Não entende como algo de Deus para a vida dele, para a vida dela. Não, a palavra foi dura, foi difícil, mas responde como Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Discutir foi pesado, irmãos, ali. Foi duro. Quer ir embora? Vai embora. Se de você não, começa de novo, começa com outro, chama tudo 12. O foco é a missão. Mas aquele que é discípulo de Jesus, quando é repreendido,
ele reconhece. Religioso, se é crente velho, né, de idade, não, tá bom, irmão? Crente já há muito tempo de igreja, tende a apoiar-se em artefatos de santidade aparente, considera-se superior aos mais novos. Que tem muito tempo de igreja, mas crente assim, muito tempo de igreja, não, eu sou crente, já sei, já sei. Já sei, tem muitos anos de igreja. Sou da igreja batista, ó. Conheço muito tempo. Sou religioso. O discípulo, quanto mais tempo ele tem de evangelho, mais consciente ele fica das suas próprias limitações. Mais consciente ele fica de que ele é o pecador, que precisa de Jesus, que precisa aprender, que precisa sentar, que precisa confessar pecados. O religioso busca um Deus que funcione, mágico, um Deus que funcione para ele, obviamente. Né? Vive participando de tudo aquilo que é voltado só para ele, para suas próprias necessidades. Só pede coisas para si. Nunca lembra na oração de pedir pelo irmão, pela irmã, só pede para si. Só para si, tudo é para ele, para ela, só para ele, só coisa para ele o tempo todo, porque não consegue enxergar para além de si. O discípulo busca funcionar para Deus, sem pergunta a si mesmo: o que mais posso fazer para servir ao Senhor? Sem pergunta, Deus, eu posso te servir melhor, te amar mais ainda meu irmão, minha irmã. O religioso é acomodado com o evangelho. Acomodado. Vai para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para o trabalho. Ali, acostumou. Igual bater ponto às vezes na igreja, bate ponto na igreja. Não se envolve com os irmãos, não se envolve com a igreja, está preocupado só consigo mesmo. Né? Não percebe nada diferente. Acha que está tudo às mil maravilhas porque não se envolve. Quando a gente não se envolve, a gente não percebe nada. Faz tudo desapercebido por nós. E o discípulo, ele se incomoda. Mas não é incomodação de murmuração, de reclame injusto diante de Deus. Não. É um incômodo santo. Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a igreja? A gente não está bem. A gente precisa orar mais. Precisa servir mais ao Senhor. Vamos confessar mais nossos pecados. É um incômodo santo. Seu discípulo e discípula de Cristo. O discípulo permanece na palavra. O discípulo ama ao próximo. O discípulo dá frutos. O discípulo permanece. O discípulo ama. O discípulo dá frutos. Essa é a caminhada do discípulo cristão no processo de evangelização a serviço do reino. Ele evangeliza, ele discipula, ele frutifica, ele ama, ele serve, porque ele conhece o Deus a qual chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar, meus irmãos. Como que nós temos agido como igreja, como comunidade de redenção, como irmãos e irmãs? Temos procurado evangelizar, fazer discípulos de Cristo, não de nós mesmos. Onde está o nosso coração, nossas inquietações? As nossas orações são sempre egoístas, sempre para nós mesmos, para as nossas necessidades, os nossos problemas, nossas demandas, não nos preocupamos com os nossos irmãos, não nos relacionamos com eles. Deus, quebrando-nos o coração nessa manhã por meio do teu Santo Espírito, nos ajuda a não olhar para nós mesmos tão somente, mas olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã. Possamos fazer discípulos de Cristo nessa comunidade, Senhor. Que possamos falar da Tua palavra, a evangelização, alcançar os que não conhecem a Cristo. E discipular quando esses forem convertidos.
para que esses façam novos discípulos. E a igreja cresça, frutifique, multiplique para a glória de Deus. A multiplicação não se dá na multidão, mas num processo pequeno, por poucas pessoas. Ó Deus, incomoda-nos com o meio do Santo Espírito a buscar aqui como crentes que somos, na comunidade de redenção, homens e mulheres para serem nossos discípulos, para que possamos discipular essas pessoas. Que busquemos isso de todo o coração. Que eles coloquem isso em oração diante de Ti nessa manhã, nessa semana, para que saiamos, ó Deus, de uma mornidão, de uma frieza, de um acomodamento do nosso coração por causa dos nossos pecados, por causa de nós mesmos. Que nos voltemos para o Senhor, confessando os nossos pecados diante de Ti, que não coloquemos empecilhos, ó Deus, dificuldades, como problemas para Te servir. O Senhor sempre chamou homens e mulheres que estiveram sempre o tempo todo trabalhando ocupados. Nunca homens e mulheres que não estivessem fazendo nada. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Ruth, foi assim com Lídia, foi assim com Maria, foi assim com Paulo. Todos sempre envolvidos, sempre trabalhando. Ó Deus, que a nossa acomodação não seja desculpas para nós não servirmos ao Senhor na obra da evangelização e do discipulado. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja multiplica, é assim que nós crescemos espiritualmente na fé. Nos ajuda, Deus, nessa manhã, a cumprirmos o Teu ídolo, pregando a Tua palavra, as boas novas, que é a única palavra de salvação, de esperança a esse mundo caído. Responsabilidade da qual o Senhor outorgou à igreja. O Senhor não deu ao pastor, à pastora, deu à igreja. E a igreja precisa se envolver. Quando nós não nos envolvemos, não estamos em cumprimento à Tua palavra. Estamos em desobediência. E assim pecamos. Perdoa-nos, Deus, quando nós não fazemos o Teu ídolo. Nos ajuda a cumprir os Teus propósitos nesse lugar, para que o nome do Senhor seja enaltecido, glorificado para todo sempre. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus derramadas sobre a comunidade Pastor da Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. À noite nós teremos nosso culto às 19 horas, às 18 o nosso estudo bíblico. Estejam aqui presentes para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Pode finalizar aqui, chamar a oração rapidamente.